Lá no acampamento do Maricota tivemos a oportunidade de tratar um pouco sobre qual que é o papel e a missão da igreja dentro da cidade. Quem que deve fazer missão? Quem são as pessoas que são chamadas para, de fato, trabalhar com algum tipo de foco ministerial? Nós falamos de tantas necessidades, né? E temos essa frase aí, sendo agente de mudança na cidade. E o nosso ponto estava sendo que na igreja há uma necessidade de nós compreendermos qual é o nosso papel dentro de uma cidade. Pode passar aí um pouco? E nós falamos de que a cidade constitui a grande fronteira missionária do século XXI. E homens e mulheres que queiram servir a Deus no contexto urbano precisam conhecer as necessidades que existem dentro de uma cidade. Nós falamos, pode passar, Edu? Eu falei desses pontos aí, na verdade são 6 pontos. Pode parar ali. 6 pontos. Se você quiser ouvir a pregação, ela está já disponível no site da igreja. Mas eu quero me focar especificamente em que nós precisamos entender o nosso chamado. Eu falei disso lá no acampamento, quem esteve lá já vai estar um pouco mais contextualizado. Mas eu falei uma frase lá que é a seguinte: se Deus não te chamou para ir para um contexto específico, Deus te chamou para quê? Para você ficar no lugar onde você está. Se você, como um missionário, como uma pessoa que vai para a China, para o Japão, para a Coreia, não recebeu um chamado específico, você diz assim: não, eu não fui chamado, pastor. Então você diz muitas vezes: então quer dizer, pastor, que eu fui chamado para viver a vida do meu jeito e fazer o que eu quero? A resposta era não. Você foi chamado para ficar no lugar onde o Senhor te deixou. Mas ainda lá, fazer discípulos de Cristo, viver a vida que Cristo quer que você viva. Tirar o seu eu e ser parecido com Cristo Jesus. Exercendo na vida dos outros o quê? O amor de Cristo. Exercendo o quê? O fruto do Espírito. Se você anteriormente era um homem com muita raiva, hoje você é uma pessoa mansa. Se você estava acostumado a roubar, agora você não rouba mais, agora você trabalha e ganha o seu dinheiro. Você tem sabedoria e administra os seus bens sabiamente. Você já não é um homem egoísta, uma mulher egoísta que só procura seus bens e seus próprios interesses, senão se preocupa com os outros. E ser discípulos é andar nas pegadas de Jesus. Nós falamos que andar nas pegadas de Jesus, você vai ter que lidar, andando nas pegadas de Jesus, você vai ter que lidar com pecadores. E é aqui onde eu quero começar a minha pregação. Pecadores. E a frase que eu queria que você anotasse é que nós somos instrumentos nas mãos de um Deus vivo. Instrumentos nas mãos de um Deus vivo. Onde pecadores que precisam de transformação ministram na vida de pessoas que precisam ser transformadas. Pecadores que precisam de transformação ministram na vida de pessoas que precisam ser transformadas. Deus nos chamou homens santos. E entenda a santidade aqui, como muitas pessoas usam, né? Não como um sentido bíblico. Homens sem pecado. Deus chamou pessoas pecadoras como você, como eu, para fazermos a obra de ensinar o que Cristo fez em mim na vida dos outros. E quem maior exemplo que o apóstolo Paulo? Pode deixar ali, Edu, pode deixar ali, tá bom? Habla lá em Gálatas comigo, Gálatas capítulo 1. Queria começar expondo a carta de Paulo às igrejas da Galácia.
E não sei se você sabia, uma curiosidade, mas você sabia que essa foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento? Você sabia isso? Foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. E quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E, gente, quando você fala Paulo, nossa, você pensa o cara, né? Mas é interessante que essa pessoa aqui, ele vai estar colocando a sua vida como exemplo do que Deus é capaz de fazer quando um pecador se reconhece diante dele como um homem necessitado, mas que quer servir a Deus e quer viver a vida que agrada ao Senhor e não a si mesmo. Tá bom? Vamos ler Gálatas capítulo 1. Logo mais vamos estar orando, tá? Gálatas capítulo 1, eu vou ler até o verso 10. Gálatas 1, versículo 1 até o 10. Gálatas 1, verso 1 até o 10. Diz o seguinte, estou lendo na NVI. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Verso 3, a vocês graça e paz da parte do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 4, que se entregou a si mesmo, isto é Jesus Cristo, por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus Pai, a quem seja a glória para tudo sempre. Amém. Verso 6, Paulo está admoestando os Gálatas, dizendo o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Verso 7, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, falando Paulo aqui, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Ele repete verso 9, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Com isso, verso 10, ele diz, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a Deus? Em síntese, Paulo está dizendo, acaso vou pregar uma coisa que agrade aos homens? Ou estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã pela oportunidade que temos de livremente abrir a Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque entendemos que em nós habita o Espírito Santo e por meio dele, Senhor, temos a possibilidade de entender o que Tua Palavra diz. Eu gostaria de pedir desde já, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração de cada pessoa aqui presente, incomodando desde já o coração de cada um e deixando, Senhor, como uma terra fértil, para que a Tua Palavra, como uma semente, Pai, possa trazer frutos de transformação na minha vida e na vida de todos os presentes aqui. Gostaria também, Senhor, que desde já o Senhor nos ajude a aplicarmos a Tua Palavra em todas as áreas da nossa vida, olhando, Senhor, para o exemplo do apóstolo Paulo, que um homem tão pecador como nós, se dispôs a fazer a Tua vontade, Senhor, e o Senhor fez grandes coisas por meio dele. É assim que nós também queremos ser usados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Não sei se você conhece quem é o apóstolo Paulo, mas se você não o conhece, eu gostaria de falar um pouquinho dele. Paulo era um homem muito fanático antes de conhecer a Jesus. Era um homem que corria atrás das regras dos homens e fazia de tudo, claro, com uma noção de que ele estava agradando a Deus, mas ele agradava mais aos homens. Paulo vai dizer logo mais nessa carta
que quando você fazia uma comparação dele junto com outro fariseu, que tinham que viver pela lei de Moisés e cumprindo todos os rituais, Paulo era o melhor de todos. Então, quando se tratava de se mostrar na frente das outras pessoas, Paulo tinha uma credencial de dizer assim: eu sou o cara. Eu sou o cara que deu o meu dízimo. Eu sou o cara que ora todo dia de manhã. Eu sou o cara que faz devocional direitinho, que vai para todo culto, todo evento que a igreja tem. Eu sou a pessoa que faz boas obras quando está fora da igreja, que dá esmolas, que cada pessoa que passa ali na rua eu já conheço, porque toda pessoa me pede alguma coisa, eu dou. Então, diante dos homens, se você olhava para Paulo, ou Saulo na época, você ia falar: esse aí é um homem santo. Só que Paulo teve uma coisa que não estava sendo tratada na vida dele. Isso era o pecado. E o pecado dele se manifestou em grande maneira quando ele começou a correr atrás dos cristãos. Não sei se você sabe, mas Paulo foi um dos primeiros perseguidores da igreja. Quando a igreja estava começando, Paulo, no seu fanatismo e achando que todas as pessoas deviam ser igual a ele, cumprir as leis do jeito dele e viver como ele queria, ele corria atrás dos cristãos com fanatismo. Para quê? Não para converter as pessoas, mas para quê? Matar as pessoas, matar os cristãos. O fanatismo de Paulo era tal, e ele achava que era tão bom, que ele queria que os outros que não fossem igual a ele, o quê? Morressem. Só que Deus o chamou. Deus alcançou esse homem de uma maneira miraculosa. O apóstolo Paulo sai de Jerusalém, correndo atrás de alguns cristãos que tinham ido para Damasco. E no caminho de Damasco, Jesus se aparece a ele. E diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor, que diz que eu estou te perseguindo? E ele diz o quê? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Naquele momento Saulo perde a visão. E ele fica totalmente dependente, aquele homem que fazia tudo bem, que não dependia de ninguém, que se tratasse das boas obras que ele fazia, não tinha ninguém a quem ele precisasse prestar conta. Mas esse homem se torna totalmente dependente e alguém tem que guiá-lo até a casa de um crente. E na casa desse crente, Deus toca no coração desse homem e mostra para ele que todas as obras que ele tinha feito eram obras sem valor. Porque estava faltando uma coisa. Estava faltando Jesus Cristo. No caminho da vida de Paulo, vamos começar a ler aqui Gálatas, capítulo 1. Paulo foi chamado por Deus. Só que ele foi chamado para fazer uma coisa que até agora ninguém estava fazendo. Se interessar com os esquecidos, que eram os gentios. Porque os apóstolos de Jesus estavam pregando para os judeus, para o povo de Deus. Estavam pregando para aqueles que já conheciam, de alguma maneira, o que era a palavra de Deus. Mas ninguém ia falar para os gentios, pessoas que não sabiam nada de Cristo. Pessoas que estavam acostumadas só a ouvir mitologia, só a ouvir histórias. Mas Deus levantou esse homem para trabalhar na vida de pessoas necessitadas, que muitas vezes passavam do lado de judeus, mas ninguém prestava conta, ninguém prestava atenção. Mas Deus levanta esse homem para se focar nesse tipo de pessoas. E ele vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo enviado. Importante essa palavra, apóstolo enviado. A palavra apóstolo significa testemunha. E não só testemunha, sino significa também
A palavra correta seria procurador. Um procurador precisa receber um poder, vamos dizer assim, que lhe foi dado. Não foi um poder que ele obteve por si mesmo. Então a autoridade que Paulo está dizendo aqui que lhe foi dada, olha aqui, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Paulo, ele não teve que esperar que alguma pessoa viesse e falasse para ele, estou te mandando para que você faça isso, tá? Estou impondo sobre você as minhas mãos para que você se foque na vida dos gentios. Senão ele recebeu um chamado que veio diretamente de Deus. Não da parte de homens. Não foram homens que me disseram o que eu tinha que fazer. Nem por meio de alguma pessoa, não foi alguém que veio interceder entre Deus e eu, para que eu comece a fazer a obra que me toca. Se não foi Jesus Cristo. E por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Por que é importante ressaltar, e Paulo ressalta que pela vontade de Deus Pai que o ressuscitou dos mortos? Porque a obra que Paulo ia fazer não era uma obra que ia depender do poder dele, mas do poder de Deus que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. Vamos fazer um paralelo aqui? Você crente, você que já reconheceu Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você foi chamado a anunciar as boas novas do Evangelho. Quantas pessoas, assim como os judeus, muitas vezes passam do seu lado e estão na sua realidade, estão no seu trabalho, estão no seu contexto, estão dirigindo do seu lado no trânsito caótico de São Paulo, estão no metrô junto com você, muitas vezes apertados, que nem sardinhas, viajando para o trabalho e se queixando de tudo. Pessoas estão na sua família com necessidades de ouvir a mensagem do Evangelho. Mas muitas vezes, nós como os judeus, olhando para nós mesmos, fazemos o quê? Eu já estou salvo, eu já não preciso fazer mais nada. Se Deus vai alcançar essa pessoa, Deus vai levantar um missionário, alguém que talvez vai vir e vai falar para elas. Mas eu disse para vocês lá no acampamento que muitas vezes, nós somos a resposta da nossa própria oração. Muitas vezes, eu dei um exemplo lá no acampamento e vou falar para os irmãos que não estavam lá. O exemplo era o seguinte: um jovem veio uma vez me procurar e falou para mim: Samuel, eu tenho amigos na faculdade que lidam com o homossexualismo, que ideologia de gênero, e estou orando para Deus levantar alguém que seja amigo dessa pessoa, para que essa pessoa possa falar do Evangelho para ela. Estou orando para Deus levantar alguém. Ele veio falar isso para mim. Eu olhei para a pessoa e falei assim: meu querido, e você? Você está no contexto dessa pessoa, você fala a língua dela, você estuda talvez a mesma matéria do que ela, você conhece os lugares que essa pessoa frequenta, e você tem todo o dever e papel de pegar a Bíblia e aplicar na vida dessa pessoa. Mas por que a gente não faz? Porque a gente espera justamente algum investimento de homens, que alguém venha interceder, e nós não confiamos de que Deus é capaz de usar pecadores como você e como eu para transformar vidas de outras pessoas. Às vezes nós queremos que alguém venha e diga para nós, literalmente com todo um esboço, como é que devo pregar o Evangelho? Gente, pregar o Evangelho é somente falar do que Cristo fez por você. De que você é um pecador, e que você precisa de um Deus que te salvou da condenação eterna.
que é a condenação eterna? Eu estava totalmente separado de Deus, incapaz de viver para agradar a Deus. Porém agora, por meio de Jesus Cristo, eu tenho a oportunidade de viver com Deus novamente. Nós falamos isso no acampamento. Isso é o Evangelho. Mas Samuel, só isso? Sim. Mas sabe o que a gente quer? A gente quer resultado logo, com a nossa força. A gente quer seguir um esqueminha que dê certo. E vou te falar uma coisa, a vida cristã é uma vida que não depende de você nem de mim. A vida cristã é uma vida que vai depender sempre do poder de Deus. Por isso é necessário que o apóstolo Paulo ele diga: por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos é que eu estou fazendo a obra. Porque o poder que vai transformar vidas, o poder que vai levantar mortos, o poder que vai trazer luz para a vida de pessoas que estão totalmente de Deus, não é o meu. É o poder de Deus. Paulo está ressaltando aqui que ele é enviado não por homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Deus. E ele, com o poder de Deus Pai, ele está fazendo a obra. Uma coisa interessante, veja lá verso 2. Não é uma obra que Paulo está fazendo sozinho. Ele diz: e todos os irmãos que estão comigo para as igrejas da Galácia. Gente, quando nós estamos fazendo a obra do Evangelho, quando nós estamos levando a mensagem que transforma vidas, quando nós estamos levando a mensagem que muda relacionamentos, não é uma coisa que depende de mim, primeiro ponto. E segundo, não é um trabalho que nós fazemos sozinhos. Você não é um super-herói que vai salvar todo mundo. O super-herói que salvou todo mundo se chama Jesus. E a obra que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo. Quem transforma vidas, quem revela pecados e quem revela a necessidade de uma transformação de vida é o Espírito Santo. Não é você. Não sou eu. Eu sou capaz somente de enxergar o meu pecado. Mas porque o Espírito Santo me revelou. Eu não sou capaz de enxergar todos os pecados que tem na vida do meu amigo Alexandre Bernardes. Eu não sou capaz de revelar todos os pecados na vida do Homero, na vida do Milton, da Jéssica. Eu sou capaz de lidar com meus pecados. E para que a mudança comece a acontecer, nós falamos lá no acampamento, onde precisa acontecer a mudança primeiro? Em nós. Em vocês, em mim. Vou fazer um parêntese aqui, e eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Deus Pai, comprou a sua vida por um alto preço. Tá bom? Deus Pai comprou a sua vida, se você acredita em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus comprou a sua vida por um alto preço. Sabe o que isso significa? Que a sua vida não te pertence mais. Não mais. Agora eu te pergunto, se você foi comprado por Deus para fazer o que lhe agrada, para viver como Ele quer, para a glória dEle, toda vez que você faz a sua vontade, toda vez que você faz o que você quiser, toda vez que você faz o que vai contra a vontade de Deus, o que você está dizendo para Deus? Eu não sou seu, eu sou meu. Só que deixa eu te falar uma coisa, você não pagou nenhum preço pela sua vida. Deus pagou. E nós entramos numa rota de colisão com Deus quando queremos viver a nossa vontade, que depois ficamos falando, nossa, por que Deus me trata desse jeito? Por que as coisas que eu quero fazer não saem como eu gostaria? Por que meus relacionamentos estão todos destroçados?
Por que no meu trabalho não sei lidar com pessoas? Por que no meu trabalho as pessoas só me fazem sofrer? Por que todas as coisas que eu almejo nunca acontecem? Sabem por quê? Porque a gente antepõe a nossa vontade acima da vontade do nosso Senhor. Você entende a implicação disso? Se um dia você disse para Deus, como eu falei para a Gabi, falei, Gabi, e para Simone também, você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e único e suficiente Salvador? Qual foi a resposta? Sim. Qual foi a resposta? Sim. Um dia você fez isso. Um dia você fez isso. Um dia eu fiz isso. E Deus não tomou isso à toa. Para Deus, essa palavra que saiu da sua boca não foi à ligeira. Não foi uma palavra vazia. Para Deus é, tá bom, filho, você é meu. Se você quer realmente ter uma vida como o apóstolo Paulo, eu sou contente em toda e qualquer situação. Eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você quer poder falar isso, procure a vontade do seu Senhor. E viva uma vida que lhe agrada a Ele. Fazendo as obras que Ele de antemão preparou. Efésios 2:10. E não o que o seu coração dita. Não o que as suas experiências falam. Não o que o coaching, autoajuda, a teologia da prosperidade prega. Não o que o seu desejo carnal e a sua vontade dita sobre a sua vida. Mas o que Deus prega. E como que isso acontece, pastor? A palavra. Salmo 119 é um salmo muito comprido. Eu não vou ler agora. Mas eu gostaria que você pare para pensar nesse salmo, nessa semana. Quantas vezes o salmista diz: Senhor, como é necessário que eu ande pela tua palavra. Faça essa tarefa. Anote no Salmo 119 quantas vezes o salmista diz que a palavra é a luz que ilumina o meu caminho. A luz e a lâmpada que vai iluminar para outras pessoas não sou eu, mas eu viver a palavra. Paulo queria isso. Ele vai explicar o Evangelho novamente, dizendo no verso 4: obrigado por Jesus Cristo, né, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim do quê? De nos resgatar desta presente era perversa. Essa presente era, gente, é a era que nós estamos, tá bom? Sabe qual era? A era do pecado. Onde o pecado colide literalmente contra o Evangelho. Mas foi Cristo que nos resgatou. Você foi capaz de se resgatar? Não. Cristo te resgatou para si. E sabe o que essa era perversa? A era do nosso coração. Onde nós queremos fazer as nossas vontades. A era do mundo, onde o mundo fica satisfazendo suas próprias necessidades. Mas Deus nos tirou de lá para que nós sejamos parecidos com Cristo. Anote também. O Paulo estava dizendo muito isso, né? Talvez não vai dar para ler tudo, mas anote o que eu vou dizer. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 fala do Sermão do Monte. E é interessante quantas vezes Jesus Cristo vai falar sobre o reino do céu. E você irá se lembrar também que quando Jesus estava na frente de Pilatos, Jesus disse uma coisa para ele: meu reino não é deste mundo. Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte. Jesus vai falar das características do cidadão do céu.
Quem que é o cidadão do céu? É ser parecido com seu Senhor. Porque quando Jesus está falando o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele está falando das características que o servo de Deus tem. Ele está se referindo a si mesmo, mas está se referindo também a todos aqueles que querem usufruir do reino do céu. Em síntese, para você ser um cidadão do céu, você deve ser parecido com o dono do céu. Para você ser um cidadão do céu, você precisa ser como o dono do céu, Jesus. O rei do reino dos céus. Homem manso, humilde de coração, bondoso, misericordioso. E continue lendo Mateus capítulo 5. Essa é a pregação de Paulo. A pregação de Paulo é: eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo na carne, o vivo pela fé em Cristo Jesus, que se entregou e morreu por mim. Gálatas 2, verso 19. Ele vai falar aqui outra coisa. A quem seja a glória para tudo sempre. Deus está falando sobre Deus Pai. E na hora ele entra no verso 6. Eu admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Como está você? Que evangelho você está seguindo? O mundo prega para você todo dia. Eu, pastor Samuel, prego para você normalmente domingo. O mundo prega para você todo dia. O seu desejo, a sua vontade, a sua experiência, os seus conhecimentos pregam para você todo dia. E o que fala mais alto na sua vida? Os seus desejos? A sua vontade? A sua filosofia pessoal? Ou Deus? Aí você vai ter que tomar uma decisão. Mas o apóstolo Paulo está falando que qualquer coisa que acrescente algo a mais a mensagem de Cristo é outro evangelho. Se você vem e me diz assim: pastor, eu vou fazer uma pergunta para você. Estou dando a dica, hein? Vou falar para você: meu irmão, minha irmã, se um dia você se apresentar diante de Deus e Deus te perguntar por que você deve entrar no céu, o que você diria? Sabe qual a resposta que todo mundo dá? Nossa, pastor, eu leio muito a Bíblia. Nossa, pastor, eu vou para a igreja todo domingo, toda terça-feira, reunião de oração, e quando há pequeno grupo, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Eu sempre estou lendo sobre os nossos missionários. Pastor, eu dou dízimo e oferta. Eu ajudo a todos os irmãos que precisam de dinheiro na igreja. Eu dou esmola para cada pessoa que passa na rua. A pessoa começa a falar de todas as coisas que ela faz. Pastor, eu levei uma cestinha para a irmã que estava precisando, o irmão que estava precisando, paguei a luz, a água do fulano, tá? E Deus vai falar para você assim: tá bom, o que mais? Mas mais do que isso, com certeza, você se esqueceu da única coisa que te dá o passaporte para o céu. Reconhecer que você é um pecador, necessitado da graça de Deus, que as suas obras não valem nada, porque são obras de pecador, e você se esqueceu de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que para ser salvo,
para realmente Deus começar a fazer transformação na nossa vida, não são essas boas obras, senão somente acreditar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se você crê nisso, crê. E por que é crer? Porque crer é você estar ouvindo o que eu estou dizendo. Você não viu o que eu estou dizendo. Eu também não vi. Mas se eu creio nisso, Jesus Cristo se tornou meu Senhor e meu Salvador. Essas obras que você fazia, continue a fazê-las, mas não pensando que elas vão trazer algum tipo de redenção para você. Porque muitas vezes essas boas obras são obras de um coração que está tentando se justificar a si mesmo diante de Deus. E era isso que Paulo estava ensinando para os Gálatas. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente. Ou seja, não fazia tão pouco tempo que ele estava pregando esse evangelho. Que chamou pela graça, isso que eu falei, você recebe de graça, Deus não vai te cobrar nada. Deus já pagou o evangelho, já pagou pelo evangelho, né? Pagou Jesus Cristo. E na verdade o verso 7, Paulo vai chamar que na verdade não existe outro evangelho. Porque se fosse o evangelho significa boas novas. Só que toda vez que você segue outra coisa que não seja o verdadeiro evangelho, na verdade é uma quê? Uma má notícia. Porque não existe outro método de salvação a não ser Jesus Cristo. E ele vai dizer aqui, verso 8, vou parafrasear, tá? Mas ainda que Samuel, ainda que o pastor Girval, ainda que o Flávio, que o Bruno, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes ensinamos, que na verdade o evangelho de Jesus, seja, qual é a palavra? Fala para mim. Amaldiçoado. Gente, toda pessoa que ensina que existe outro método para você se achegar a Deus, a não ser somente Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, não Samuel, tá bom? Seja amaldiçoado. E sabe o que significava essa palavra no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, porque é de lá que Paulo tira a ideia. Amaldiçoado era a palavra anátema. E anátema quer dizer, a pessoa com todas as suas coisas era pega, depois dela ter pecado e feito alguma coisa diretamente contra Deus. Era pega e jogada no fogo. O homem, a mulher, os filhos, os animais, as roupas, tudo jogado no fogo. Então, essa ideia é o que o apóstolo Paulo está trazendo para nós considerarmos quando uma pessoa prega outra coisa que não seja somente a salvação pela graça. Por que eu estou falando da salvação? Porque eu disse que para que a mudança possa acontecer nos nossos contextos, nós precisamos entender que a mensagem de Cristo muda primeiramente a nossa vida. Deus está interessado em mudar o seu contexto. Deus está interessado em mudar seu relacionamento. Usar você e eu como instrumento no lugar onde nós estamos. Mas Ele quer fazer uma mudança primeira na sua vida. Em você entender quem é o seu Senhor. Em você compreender que você já não é mais dono da sua vida. E talvez você vai demorar a vida inteira para entender isso. E talvez lá no leito de morte você fale, nossa, eu nunca fui dono da minha vida. Sempre foi Deus. Ou você pode começar reconhecendo isso hoje. De que Deus é seu Senhor. De que a vida não se vive mais do meu jeito. Eu já não vou tratar mais as pessoas segundo a minha vontade.
Mas agora eu vou me submeter ao que o meu Pai que está no céu, Ele diz. O que meu Pai que está no céu pensa sobre o meu namoro? O que meu Pai que está no céu pensa sobre as minhas finanças? O que meu Pai que está no céu pensa sobre o meu relacionamento com meus pais? O que meu Pai que está no céu pensa sobre o meu casamento? Sobre a maneira que educo os meus filhos? Sobre as projeções que eu tenho para o ano 2020? O que meu Pai que está no céu pensa até da faculdade que estou estudando? E para que estou estudando? O que meu Pai que está no céu pensa da maneira que eu lido com as pessoas ao meu redor? Tenha cuidado, porque muitas vezes nós estamos acostumados a usar pessoas para atingir objetivos pessoais. Quando o Evangelho é, na verdade, ele entra primeiramente em você para você ajudar pessoas. A vida sem Deus utiliza pessoas para alcançar os seus próprios interesses. A vida com Deus, Deus primeiro traz transformação para você, em você, para transformar vidas a partir de você. Paulo queria ser esse instrumento. E ele vai repetir de novo. Gente, quando uma coisa dessa acontece na Bíblia, você precisa, sabe, grifar, anotar, escrever. Porque Paulo vai repetir a mesma ideia. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Gente, você vê uma pessoa que está pregando qualquer coisa que não seja o evangelho, primeiramente, ore por essa pessoa. Porque a mão de Deus pode pesar sobre ela. Lembre-se, não é você que vai queimar essa pessoa, tá? Jogue fora essa ideia. Não é você o instrumento que vai trazer o anátema sobre ela, não. Não é não. Ore. Mas fale do Evangelho. Fale do verdadeiro Evangelho. Quando alguém está pregando qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus na vida de um irmão que você está vendo, sabe qual é o seu dever? Falar do Evangelho verdadeiro. E não falar com autoridade pessoal, tá bom? Falar com autoridade que Deus te deu. Porque o dia que você foi salvo, Deus fez habitar em você o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode usar vasos de barro, que nem você e eu, para transformar uma vida de um homem ou mulher com coração duro que prega qualquer outra coisa que não seja o Evangelho. Verso 10. Eu quero que você também anote aqui. Não vivo para agradar os homens. Verso 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Para terminar, eu quero falar sobre uma coisa que acontecia comigo quando era criança. Costumávamos sempre sair na hora do recreio, chama lá no Paraguai, né? Como que é aqui? O intervalo, né? E nós estávamos com um uniforme, com um monte de coisas aqui, todo camisa branca, lembro, calça social azul, sapato social, mas a gente saía para jogar futebol. Coitada das nossas mães, né? Que tinha que limpar tudo isso. Mas nós saíamos para jogar futebol e quando o pessoal escolhia o nosso time, era muitas vezes assim, os caras que jogavam mais, o cara que jogava menos. E todo mundo ficava bravo porque queria ter os seus amiguinhos por perto. Aí ficava briga, né? Criança, né? Não sabe resolver as coisas conversando, ia na porrada. E eu entrava no meio.
E eu não era pequeno, né? Era grande. E entrava e levava 1, 2, 3. Aí sempre tinha alguém. Gente, olha como é. Mas você não vai para a igreja domingo? Eu fui numa reunião uma vez das crianças que sua igreja fez e vocês ensinaram que vocês não têm que brigar. Por que você está brigando? Gente, eu tinha 10 anos. Isso me fez chorar. Porque é assim que a gente vive. A gente não presta atenção que um dia eu disse para Deus: Senhor, minha vida é tua. E já não vivo mais eu. Só que o que eu fazia? Para não ficar aquém dos meus amigos, quando eles entravam na briga, para eu agradá-los, o que eu fazia? Partia para porrada. E é gostoso, né? Você mostra. Estou falando por mim. Na época era gostoso, porque eu mostrava para os outros: nossa, esse fortão, tá, eu quero isso no meu time. Claro. Mas de repente vem Deus no meio. E acontece o quê? Você não vai para a igreja? Você não é crente? É isso que a Bíblia fala? Gente, eu tinha 10 anos, mas aquilo deu tão duro no meu coração. Eu não vou falar que na seguinte semana eu já parei de dar porrada. Não, eu gostava também. Mas eu fui lidando com o meu coração. Porque, gente, nosso coração é assim. Ele vive muito refém do que os outros vão pensar. A gente se deixa levar tão facilmente pelo que o grupo maior de pessoas pensa do que pelo que Deus pensa. Eu faço sempre essa pergunta para mim, tá? Para mim, pastor Samuel, eu sempre pergunto o seguinte: Samuel, quando você está sozinho, no quarto, no escritório da igreja, ninguém está te vendo, quem você é? O que você faz? Porque é isso que realmente você é. Quando ninguém está te vendo. Nós criamos máscaras, e tantas máscaras, que muitas vezes surtamos porque não conseguimos sustentar as tantas máscaras que criamos. Mas Deus não quer que você tenha máscara, Deus quer que você seja um. E se você é pecador, reconheça que é um pecador. Esses dias, parêntese aqui, estava lendo com a Jéssica um livro que chama Quando Pecadores Dizem Sim. Muito bom. E o livro falava o seguinte: pare tudo que está fazendo e olhe para a pessoa com quem você casou e diga o seguinte: saiba, eu sou um pecador miserável. O livro fala assim. Não fala miserável, não, né, amor? Eu acrescentei miserável, tá? Mas eu falei para a Jéssica: amor, eu sou um pecador miserável. Ele olhou para mim e falou: eu também sou uma pecadora miserável. Gente, quando você começa a reconhecer isso, a sua fraqueza e a sua total necessidade de Deus, você também está se mostrando para o outro como totalmente necessitado dele. E o interessante é que a vida cristã, como nós vimos, não é uma vida que se vive sozinho. É uma vida que se vive em comunhão. E o fator da nossa comunhão se chama Jesus. Se você tem um pecado, alguma dificuldade, com certeza tem algum irmão que já passou ou já lidou com esse pecado. Então compartilhe o seu pecado, compartilhe a sua pergunta, a sua necessidade, para que você seja tratado, como foi no meu caso, a questão de querer brigar com os outros. Eu tive que ser tratado. Mas reconheça, a mudança verdadeira acontece com o arrependimento. E arrependimento, gente, é primeiro reconhecer o seu pecado, ser humilde e pedir ajuda para Deus. E aqui pedir ajuda para Deus, entenda, muitas vezes é chamar o pastor
muitas vezes é chamar o seu pai, chamar a sua mãe, chamar o seu melhor amigo e confessar para ele: eu sou um pecador miserável que preciso de ajuda. Se eu entendo que eu não vivo para agradar, se eu penso que eu vivo para agradar aos homens, olha o que o apóstolo Paulo ele diz: eu não seria servo de Cristo. Então, toda vez que você está vivendo para agradar pessoas, você está dizendo: eu não sou servo de Cristo. Talvez você não diga com suas palavras, mas as suas atitudes. Presta atenção. Não tema mais aos homens do que a Deus. Nós vivemos para agradar um Deus vivo e não para agradar homens. Nossa maior esperança não está em uma pessoa, mas está num Deus poderoso. Um Deus que ressuscitou, um Deus vivo, o único e verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que sabe como funciona a vida. Ele é o seu Senhor. Isso é o começo da mensagem do Evangelho. Nós vamos tratar a carta dos Gálatas. Eu estou me propondo a expor ela, lidando com os aspectos da graça. E como muitas vezes a gente gosta de antepor outra coisa acima de Deus, e não o que Deus realmente está dizendo. Deus chama pecadores que precisam de transformação para ministrar em vida de pessoas que precisam ser transformadas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós ouvimos tanto nessa manhã, mas gostaria, Senhor, que fique no nosso coração e que nós somos os Teus filhos, se de fato acreditamos em Cristo Jesus como Senhor e como nosso Salvador. Não existe outra mensagem a não ser, Pai, a morte, a ressurreição de Cristo Jesus. O sacrifício na cruz do Calvário, que pagou o preço pelos nossos pecados e que nos dá agora a oportunidade de vivermos com o único e verdadeiro Deus. Pai, que todos nós aqui possamos entender que temos uma missão. A primeira missão é de vivermos segundo a Tua Palavra. Que isso possa começar nas nossas vidas desde hoje. Pai, revela pecados na nossa vida que precisam ser tratados. Pai, se o Espírito Santo habita no nosso coração, não deixes que o pecado possa tomar conta da nossa vida, senão remove ele de nós. Nos dá a oportunidade, Senhor, de termos novamente um pleno relacionamento contigo. E não que por nos sentirmos pecadores a gente comece a fugir do Senhor, sino que nos aproximemos mais e mais de Ti. Pai, nessa manhã, que a Tua Palavra possa trazer frutos segundo a Tua vontade. Peço que o Senhor nos guarde, Senhor, no resto desse dia e nos dê, Senhor, nesse domingo e no resto das nossas vidas uma noção de que estamos diante de Ti durante todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.